Pela TV Evangelizar, o programa Bispos do Brasil está hoje no noroeste do estado do Paraná. Eu converso com o bispo de Paranavaí, Dom Mário Spack. Dom Mário, que alegria receber o senhor aqui pela TV Evangelizar. É um prazer também eu poder conversar com você, Everton, e com toda a TV Evangelizar e com o Brasil. O senhor foi nomeado pelo Papa Francisco em 2018, recém-nomeado praticamente, né? O que mudou a tua visão sobre a igreja, sobre o funcionamento da estrutura eclesial? Antes, uma visão de padre, agora, visão de bispo. Então, primeiro é uma grande alegria de ser nomeado justamente pelo Papa Francisco. Isso daqui para mim foi uma explosão. Saber que vem desse Papa, com o carisma que esse homem tem, com a sensibilidade que ele tem, com a santidade que ele tem, a gente ser escolhido por ele, isso para mim foi grande demais. E claro que a mudança de padre para bispo é total, porque quando a gente é padre, a gente transita normalmente nos ambientes e tantas vezes não é nem percebido. Como bispo, você chegou ao ambiente, chegou o bispo. Entrou num encontro, vamos dar a palavra para o bispo. Tem uma celebração, é o bispo que vai presidir. Então, isso daqui é muito mais do que a passagem de seminarista para diácono, diácono para padre. Essa passagem de padre para bispo é muito maior. Também porque, para diácono para padre, a gente estuda e vem se preparando. Vai acontecer, né? É, exatamente. E agora, de padre para bispo, foi um sabe. telefonema. Foi um telefonema, dia 27 de março, terça-feira, após o almoço, em questão de poucos segundos, mudou a minha vida, né? Então, não houve uma preparação para isso, simplesmente é pedido uma adesão e, claro, eu também não queria deixar o Papa Francisco ter uma resposta. O senhor vem de qual clero? De qual diocese? Eu pertenço para a diocese de Ponta Grossa. A minha família é de Irati, que está dentro do território de Ponta Grossa, no entanto, eu sou padre da diocese de Ponta Grossa. Tem outros religiosos na família? Como é que surge a vocação de Mário Spack? De fato, eu não pensava em ser padre. Desde que eu me acordei por gente, eu pensava de seguir a linha do meu pai e da minha família, que são agricultores. Então, eu tinha um grande sonho de estudar agronomia, me tornar um agrônomo e atuar ali no ambiente onde nós temos um pouco de terreno, é pouca coisa, mas era o suficiente para viver com tranquilidade. Só que Irati não tinha faculdade de agronomia, então eu acabei iniciando uma faculdade que tinha ali, esperando de no futuro poder estudar aquilo que era o meu sonho. No entanto, acontece que a minha família é bastante de igreja, até fisicamente a casa do meu pai está encostada na igreja, que chamam de igreja latina, né, a nossa, e tem a ucraniana do outro lado da estrada. Então, meu pai é de origem polonesa, que a gente participa aqui, e minha mãe era de origem, é falecida, de origem ucraniana. Ela falava ucraniano, rezava ucraniano, não perdia nada da igreja ucraniana católica, que fica do outro lado da estrada. Então, até estrategicamente, ficava tudo junto, muito pertinho. E a minha família e a igreja é uma coisa só. Meu pai, eu não exagero, se dizer que ele reza mais do que eu hoje, porque ele reza. Minha mãe, nos últimos tempos, ela rezava 8, 9 terços por dia. Isso é uma coisa incrível. Então, a minha vocação nasceu ali, mas eu não tinha pensado em ser padre. Eu pensava de me casar. De fato, eu já tinha namorada, estava tudo me encaminhando para casar, quando de repente surgiu o convite para um encontro e eu fui nesse encontro, era um encontro vocacional. Eu queria saber o que o padre faz durante a semana, porque no final de semana eu sabia. E a namorada reagiu como? Foi não só a namorada, mas foi difícil falar para os amigos da faculdade. Quando eu tomei a decisão de entrar no seminário, contagiado pelos testemunhos dos padres que eu ouvi naquele encontro, eu assim voltei e digo, e agora o que eu vou falar para os meus amigos? Esse foi o primeiro impacto. E, claro, para a namorada, eu me lembro que ela falou assim, eu vou te aguardar, eu vou voltar do seminário. Tomara que eu não esteja aguardando até agora.
Ô, Mário, e a gente percebe que o senhor é um homem muito intenso, né? Eu imagino aquela cena no encontro vocacional, a intensidade do Mário Spack ali, disposto a mudar de vida, mudar para uma vida nova e cheia de novidades, né? O senhor é entusiasmado, né? A gente percebe isso. De onde vem esse entusiasmo, essa alegria? Um homem muito ágil, a gente percebe, trabalhando um pouquinho com o senhor também, o senhor é muito disposto ao trabalho, a trabalhar. A minha mãe é espetacular, uma mulher que levantava de madrugada e é a última que ia dormir, batalhadora, entusiasmada, assim, é daqueles tipo assim de gente que abraça uma causa e vai até o fim, e eu peguei muito dela. Já o pai é o oposto, mas que se completa, não o oposto contrário, o oposto que se completa, mais tranquilo, mais sereno, e nos traços físicos eu puxei mais o pai. No ímpeto emocional, temperamental, eu puxei mais a mãe. Dom Mário, o senhor continuou a vida acadêmica depois da filosofia, teologia, depois da ordenação de padre? Sim, eu pude estudar 7 anos na Itália. Aqui agradeço muito ainda o Dom Murilo, que me enviou para lá. Dom Murilo Krieger. Dom Murilo Krieger, que era o bispo de Ponta Grossa, acreditou em mim como seminarista. Eu até hoje sou grato a isso por Dom Murilo. O senhor foi estudar na Itália ainda seminarista? Fui como seminarista. Depois da filosofia, eu pedi para Dom Murilo para fazer 1 ano de espiritualidade. E aí ele falou assim, eu vou te mandar, mas vou te mandar para a Itália, não aqui no Brasil. É um curso de extensão? O que é? Na verdade, naquele momento, eu fui para participar de um curso dos focolares, né? Ligado aos focolares, da espiritualidade dos focolares. Então, se reuniam padres e seminaristas do mundo inteiro e estavam numa escola, chamada Escola Sacerdotal, que de escola não tinha cadeira, não tinha professor, mas era uma escola do Evangelho. Então, eu mergulhando nessa experiência, que eu fui para ficar 1 ano, foi tão bonita a experiência que eles me proporcionaram ficar lá, continuando os meus estudos. Eu entrei em contato com o bispo e ele então aceitou que eu continuasse. Daí eu já tinha feito filosofia em Ponta Grossa, aí eu fiz a teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana. Você não imagina o que era eu subir as escadas, eu vindo do interior do Paraná, VIP, né? Vim do interior do Paraná. Subindo as escadas da Gregoriana para estudar naquela universidade que formou homens gigantes, um monte de santos, pessoas importantes da história da igreja que sentaram ali naquelas cadeiras. Então eu fiz lá a teologia e aí eu tinha pensado de fazer um mestrado em Bíblia. E o Dom Murilo estava passando pela Itália, fui conversar com ele e ele disse, olha, eu quero que você faça o mestrado, mas não Bíblia, que você faça dogmática. Então aí deixei de estudar o específico bíblico e peguei o ramo da dogmática, que estuda a pessoa de Cristo, a Santíssima Trindade, que estuda Maria, os sacramentos, o Espírito Santo, a igreja, e foi também um período maravilhoso. Esse foi o mestrado. Aí, voltando para o Brasil, um tempo depois eu fui eleito secretário dos bispos do Paraná e eu tive a ocasião de fazer o jornalismo, ainda na PUC de Curitiba. Secretário do Regional da CNBB aqui no estado do Paraná. Isso, exatamente. Então, enquanto eu trabalhava, fiquei 6 anos e meio de secretário dos bispos, ali eu tive a ocasião de fazer o jornalismo na PUC. Depois fiz também algumas pós-graduações, não dá para parar. Bispo jornalista. Também. Exatamente. Eu tinha a possibilidade eu me lembro bem, eu tinha a possibilidade de fazer ou doutorado ou jornalismo. Porque eu tinha feito mestrado na Pessoa de Cristo. Nossa, aquilo é um encanto, poder estudar mais a Pessoa de Cristo. Mas eu sentia que eu serviria mais à igreja se eu estudasse comunicação, que era também uma paixão, porque a comunicação a gente só entra por paixão. Não tem outra explicação de um jornalista ou de alguém que abraça essa causa. E eu senti essa paixão dentro, esse desejo de seguir o ramo da comunicação. E por isso optei, ao invés de fazer o doutorado, eu peguei o jornalismo. E foi acertado. O senhor falou dos focolares, participou por muito tempo? Participa ainda do movimento de focolares? Eu gosto, é uma espiritualidade muito sadia,
profunda, totalmente enraizada na palavra de Deus, no mistério da cruz, no amor à Nossa Senhora, na vivência comunitária. E isso é tudo de bom nos tempos de hoje, porque uma espiritualidade sadia, ela trabalha todos os aspectos da vida humana, ela trabalha sim a dimensão da espiritualidade, mas ela trabalha também a dimensão psíquica, ela trabalha também os relacionamentos, ela trabalha o nosso ser do dia a dia, a fim de que a gente seja uma pessoa integrada. E os focolares dá isso. E o que me chama a atenção, conversando com o senhor aqui, é esse aspecto multidisciplinar de Dom Mário. Isso ajuda muito na gestão de uma diocese, não? Com os padres, por exemplo, para enfrentar problemas sensíveis. Como é que um bispo enfrenta e gerencia problemas emocionais do clero? Qual que é a experiência, qual que tem sido a tua experiência a partir disso, né? Dessa multidisciplinaridade? De fato, quando a gente, você que está nos assistindo agora, quando a gente se torna bispo, a primeira coisa, faz um curso no Vaticano, em que todos os bispos do mundo inteiro são convidados para ir para lá. E ficam... Todos? Todos. Sempre que é nomeado bispo, já no mês de setembro, vai para Roma. Fica lá quase 2 semanas. E nessa ocasião, nós tivemos um encontro com o Papa Francisco. E saindo do encontro, nos deram de presente um livro com todos os pronunciamentos, todas as homilias que o Papa fez para os bispos. E eu, claro, eu li, mastiguei, eu ruminei aquele livro e me chamou muita atenção, desde o primeiro momento, que o Papa pede, aliás, não é só o Papa de agora, a Igreja pede para os bispos, cuide dos padres. Cuide dos padres. Isso. Então, eu, quando cheguei na diocese, o primeiro encontro que eu tive com os padres, eu disse isso para eles: olha, eu estou determinado a cuidar de vocês, mas eu preciso ter uma abertura de vocês para que isso aconteça. Agora, que tipo de cuidado que o Papa se refere? Todos os aspectos, mas de modo especial, cuidar da dimensão espiritualidade do padre, da vivência humana do padre, sabe? Porque o padre é alguém que, em geral, vive sozinho. Ele tem uma comunidade, ele tem a quem se dedicar, mas ele, quando se recolhe no domingo à noite, depois da missa, da última missa, ele está sozinho. Mora sozinho. E esse aspecto do morar sozinho, nos dias de hoje, o mundo que vive num redemoinho a todo instante, com as redes sociais, meio de comunicação, isso vai criando um vazio na vida do padre. E a dimensão humana é aquela em que acaba tendo mais fragilidade. O humano, esse modo ser alguém que tem amigos, que tem famílias de apoio, que sabe onde pedir ajuda, que ao mesmo tempo acolhe quem pede ajuda, porque o padre é como um mar. O mar joga tudo que tem de sujeira para a praia, e o padre vai recebendo essa sujeira, né? Ele, do mundo, por assim dizer. Todos os pecados que as pessoas vêm se confessar é só problema. Ninguém vem conversar com o padre com uma notícia boa, ele só vem trazer problema. Então, se o padre não está bem, se ele não está ele surta, de bem né? com a Se comunidade... não tem uma preparação ali, ele Exatamente. entra em pânico, né? Exatamente. Agora, o que o senhor tem feito nesse aspecto aqui na Diocese de Paranavaí? Então, aí quando eu cheguei, eu falei para os padres: eu quero cuidar de vocês, e eu procurei uma terapia. Eu já vinha fazendo terapia, vi várias linhas de terapia, inclusive eu sou também diretor espiritual de um grupo de psicólogos e médicos que se reúne desde 2006, tem a sede em Curitiba, ICAP, Instituto Católico de Psicologia e Pesquisa. Então eu estava procurando uma linha de psicologia que eu pudesse também eu participar e levar aos padres. E encontrei essa do ICAP e também uma outra comunidade no interior de São Paulo, chamada Comunidade Católica Pietá, em que a gente trabalha o inconsciente. A gente vai nessas terapias que são algo assim rápido até, acontece em poucos dias, a gente mergulha no eu interior, eles chamam de criança, a criança interior, e você vai trabalhar aspectos ali que talvez ficaram ao longo do tempo sem serem trabalhados e que influenciam hoje no contato com a comunidade, no atendimento das pessoas,
naquela bondade que o padre precisa ter, naquela mansidão e assim por diante. E eu trouxe essa experiência e os padres, olha, aderiram. Foi impressionante. Não houve uma repulsa? Em absoluto. Nós temos preconceito? Não, nós temos 33 padres na Diocese de Paranavaí que são padres diocesanos. Dos 33, já 25 passaram pela terapia. E os outros já têm outros inscritos para fazer. Então, eu não preciso fazer mais nada. Eles mesmos vão promovendo, mas tem um detalhe, eu fui primeiro. Não é que eu pedi para um padre ir, eu fui primeiro e falei quanto foi bom, e aí começou um atrás do outro. Isso muda toda a configuração do clero, né? E os leigos? Os leigos sabem que os padres estão fazendo terapia, por exemplo? Qual que é a repercussão em toda a pastoral da igreja? Os leigos percebem diretamente ou indiretamente o modo do padre se relacionar, ele perde a agressividade. A agressividade, em geral, aquilo que se dizia no tempo dos padres antigos, aquele padre é enérgico. Enérgico, gente, era agressividade não trabalhada, simplesmente. Então, os leigos vão vendo que o padre está trabalhado emocionalmente, integrado, físico, psíquico e espiritual. Isso dá uma dinâmica que basta olhar para o Papa Francisco. O Papa Francisco é um homem totalmente integrado. O Papa fez terapia já, será? Fez. O Papa fez. Fez 6 meses de terapia. Que tipo de terapia? Ele fez a terapia na linha de Freud, da psicanálise. Muito bom ouvir isso, né? Exatamente. É surpreendente, porque a gente está falando de igreja, né, Dom Mário? E o senhor reconhece que traz isso para a gente, para quem está nos acompanhando, que a dimensão religiosa ela é fundamental, mas ela não é total, né? A gente precisa das outras dimensões também. O espiritual, ele não para no vazio. Ele é colocado em cima de uma humanidade sadia, que por sua vez, quando tem uma dimensão psíquica bem vivida, ela se articula com o físico. E a pessoa fica... É gostoso se relacionar com alguém que está integrado. Você não sente agressividade, você não sente interesses subjacentes, você vê que é uma coisa... São relacionamentos autênticos que vão vindo naturalmente. Isso é fantástico. Isso dá uma dinâmica para a vida de um padre, um encanto para a vida dele, porque ele vai passando o tempo, ele não vai perdendo a altura, mas ele vai aumentando a sua intensidade, a sua maleabilidade, a sua doçura, o jeito bonito de viver o sacerdócio. O senhor falou dos padres, estamos falando dos padres e os seminaristas. Como é que se aplica isso lá no seminário, para evitar problemas maiores depois? De fato, nós também estamos levando seminaristas. Esses dias foi um que tinha deixado o seminário, mas eu percebi que era meramente por questão emocional. Eu levei ele para terapia, ele fez a terapia, voltou. O senhor percebe que tem vocação para padre? Totalmente. A mãe dele, veio a mãe e o pai dele. A mãe dizia, bispo, ele com 3 anos ele rezava com bolachinha para nós, a missa. E ele mesmo dizia, eu tenho vocação, eu quero ser padre, mas eu não aguento ficar no seminário, se eu ficar lá eu vou explodir. Meramente emocional. Peguei na hora a questão. E não aguenta o que no seminário, né? Então tem que trabalhar isso. Não aguenta porque hoje os jovens não suportam a frustração. Não conseguem lidar com a frustração. As redes sociais é tudo maravilhoso, encantador, e não contempla o lado negativo. E o humano também contempla o negativo. Basta ver essa correria que tem, inclusive na Igreja Católica, por milagres. Porque eu não suporto aquilo que não está bem, parece, em mim. Eu não suporto ver a cruz. Mas a cruz faz parte. Não existe cristianismo sem cruz. Então, não interpretando, não acolhendo esse mistério da dor, da cruz, da dificuldade, a pessoa vai se estourando, vai se... Como diz ele, eu vou explodir. Então precisa baixar essa pressão interna, colocar as bases mais sólidas e em cima dessas bases construir então uma vida cristã e depois sacerdotal. Dom Mário, para mim está sendo uma terapia conversar com o senhor hoje aqui nessa entrevista, né? Como é bom ouvir isso, saber que a igreja está aberta a esta realidade também. Nós precisamos, como povo de Deus. Eu converso hoje aqui pela TV Evangelizar no programa Bispos do Brasil com o bispo de Paranavaí,
cidade que fica no noroeste do estado do Paraná. Dom Mário Spack. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Pela TV Evangelizar, hoje estamos na cidade de Paranavaí, região noroeste do Paraná. Eu converso com Dom Mário Spack, bispo de Paranavaí. Dom Mário, o senhor é um bispo novo, chegou faz pouco tempo a essa diocese e certamente tem sonhos, projetos, metas, tem muita coisa aí no coração, na cabeça, né? O que pensa um bispo que chega numa diocese como Paranavaí? Quais são os planos, projetos? Qual que é a visão de igreja que o senhor tem aí dentro? Aqui passou como bispo Dom Jeremias Steinmetz, que hoje é arcebispo de Londrina. Antes dele, Dom Sérgio Colombo, que hoje é bispo em Bragança Paulista. E foram dois gigantes, sem contar, de Dom Rubens Espíndola. Então aqui existe um povo com muita espiritualidade. É um povo formado por nordestinos e paulistanos. Uma junção fantástica. Esse povo veio para cá por causa do café. Nos anos 60, 70, até 75, quando teve a geada negra, né, que matou os cafezais. Mas esse povo veio para cá com toda a cultura religiosa, com todo o entusiasmo da fé católica e encontrando uma igreja também que foi se aproveitando, entre aspas, desse potencial. Aqui a gente vê que está muito bem colocada a dimensão católica. Quando eu cheguei, então, encontrei tudo isso. Eu trago dentro de mim um desejo muito grande de colocar em prática aquilo que pede o Papa Francisco. Para mim, o Papa Francisco, não que os outros papas não sejam importantes, porque eu tenho uma admiração muito grande pelo Bento, por São João Paulo II, né? Mas o Papa Francisco, ele consegue expressar o Evangelho com um jeito atual, com palavras atuais, com uma afetividade que é totalmente aceitável, não somente entre os católicos, mas até para fora da Igreja Católica. Então, é meu desejo de trazer para dentro da Diocese de Paranavaí o jeitão, o estilo Francisco. Isso está acontecendo em vários aspectos, eu já vejo, inclusive um dos pontos fortes aqui da Diocese de Paranavaí é a articulação, que nós havíamos começado, mas devido à pandemia tivemos que parar, da iniciação à vida cristã. Que tipo de prática pastoral nesse campo? A iniciação à vida cristã, ela vai trabalhar em vários aspectos da comunidade, seja em âmbito individual, pessoal, família, comunidade mais ampla, paróquia, e alguns encontros de amplo respiro, que são os encontros diocesanos. Depois, tudo isso em cima da palavra de Deus. Bíblico mesmo. Pegar as parábolas, mergulhar nelas, experimentar o que experimentaram os personagens daquelas parábolas e trazer para a vida, colocando em prática. Isso nesses vários âmbitos de igreja. E depois, com encontros, retiros, né? Retiros também em vários âmbitos. Estava empolgando, estava já assim, mostrando o caminho que nós queríamos para a Igreja de Paranavaí, mas tivemos que segurar um pouquinho até que a pandemia nos permita de volta. Isso é a iniciação à vida cristã, para promover o encontro pessoal de cada um com Jesus Cristo. Então nós estamos fazendo em duas grandes levas, por assim dizer. Uma primeira para todas as pessoas que já estão na igreja. E daqui 2 anos a gente vai voltar repetindo tudo aquilo que fizemos, mas dessa vez com uma atitude mais missionária, com pessoas que não estão vindo na igreja. E nessa perspectiva pastoral do Papa Francisco, o senhor tem transitado em todos os setores da sociedade civil aqui de Paranavaí, no campo político também, né? Fazendo um trabalho ousado de reflexão política. O Papa Francisco, ele lançou aí no mês passado um texto chamado Fratelli Tutti. É uma encíclica, quer dizer, um texto de orientação para a igreja, e ele não quis nem traduzir o título. Ficou em italiano, significa todos irmãos. Esse é o título. É uma frase que se remonta a São Francisco de Assis, ele que via a humanidade inteira como todos irmãos, inclusive abrangendo os animais, a natureza, a
fraternidade, chamava até o Sol de Irmão Sol, Irmã Lua, assim por diante. Então, essa fraternidade universal. Observe, o Papa Francisco está propondo, e nunca alguém propôs isso, em algo mundial. Até agora, o máximo que um governo consegue propor alguma coisa é para o seu país, para a sua nação. Mas quem que tem condição de promover algo em âmbito mundial? O Papa está fazendo isso. Então, eu me inspiro muito nele, essa fraternidade universal, que depois ela vai sendo aplicada em vários setores da sociedade. E um deles é o campo político. Nós fizemos aí no mês passado 10 encontros. Não foi feito mais porque a agenda não permitia. Em que a gente, juntamente com a UAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, e a Igreja Católica, com mais algumas entidades, nós íamos até as cidades, já mandávamos um vídeo antes para se reunirem os candidatos a prefeito, vice, vereadores e lideranças, e ali a gente, numa hora e meia, expõe aquilo que é a política melhor, como chama o Papa Francisco, uma política que pensa o bem comum, o bem de todos, no agora, e um político bom é aquele que pensa o bem comum até para além do seu mandato, a longo prazo. E então a gente mostra para o povo que é possível fazer essa política, inclusive temos exemplos aqui na própria região de pessoas que estão fazendo acontecer isso, e a gente mostra esses exemplos, e as pessoas saem contagiadas, saem entusiasmadas, mas nós apresentamos para eles aquilo que é o dever ser da política, essa conjugação com a ética, com a fraternidade, governar para todos, de modo especial, não deixando de lado os excluídos, aqueles que não participam normalmente da vida de uma sociedade. Então, esses encontros foram muito bons. E numa perspectiva, pelo que entendo, suprapartidária, né? Suprapartidária. Nós que vamos fazer esses encontros somos totalmente apartidários, né? Até quando começamos esses encontros, eu mandei para os bispos um primeiro vídeo. O primeiro encontro que a gente fez um vídeo e mandamos. E me tocou o que um bispo disse, né? Ele me respondeu e disse assim, inclusive a Dom Francisco Cota, que foi auxiliar em Curitiba e agora está lá em Três Lagoas, em Minas Gerais. Ele disse assim: esse é o nosso lugar na política. Eu gostei dessa frase dele. Encontrar o lugar certo da igreja na política. Exatamente. Isso é um desafio para muitos setores da igreja. Eu não concordo quando, mesmo, eu sei que a igreja como instituição ela é partidária, mas eu também não concordo quando eu vejo pessoas de igreja que tomam partido, porque isso ilude os nossos fiéis. Nós temos que estar a serviço da política melhor, como diz o Papa Francisco, aquela que ajuda na cidadania, na fraternidade, na amizade e nessa amizade social, como ele diz. Dom Mário, vamos ampliar, vamos falar de Brasil agora, né? Falamos bastante da diocese, desse trabalho que o senhor tem feito aqui em Paranavaí. O Conselho Permanente da CNBB elegeu o senhor, Dom Mário Spack, como bispo referencial para o CARES, que é um novo serviço dentro da igreja, um serviço criado a partir do desejo pessoal do Papa Francisco. Mas o que é o CARES? Para que serve? Tem muita gente que não entende a finalidade do CARES, né? O Papa Francisco criou para que seja um serviço para os movimentos carismáticos, né? Mas onde fica, por exemplo, a Renovação Carismática Católica Movimento Eclesial? Gostaria que o senhor explicasse, então, já que o senhor é o bispo referencial aqui no Brasil. O Papa Francisco, ele observou tudo isso, ele viu que na Europa que existe assim um racionalismo muito forte, uma igreja que, quem sabe até um tanto envelhecida ou um pouco envelhecida, em que as pessoas participam das celebrações, mas muito no seu canto, sem se envolver. Ele percebeu, aqui precisa um ânimo, e esse ânimo vem da renovação carismática, vem do Espírito Santo. Por isso, ele então convocou um grupo de pessoas espertas no assunto, através do dicastério dos leigos, vida e família, e pediu para eles pensarem uma nova articulação para aquilo que ele chama corrente de graças. Porque a corrente de graças é tudo aquilo que vem do Espírito Santo. Então, é a renovação carismática, mas são as novas comunidades. São
os padres, Não cantores. só a renovação carismática. Não só, não só. É tudo um mundo, cada realidade dessa aqui é imensa. Imagina os pregadores da renovação carismática, as televisões, os grupos de oração, novas comunidades. Quando a gente fala em novas comunidades, no Brasil nós temos 800 novas comunidades. Canção Nova é uma delas, Obra de Maria é uma delas, e Shalom é uma outra delas. São todas que vêm dessa corrente de graças. 800. Eu estive em Recife em janeiro e na Obra de Maria nós estávamos num momento em que os novos estavam assumindo o compromisso de se consagrar a Deus. Eram mais de 250 jovens. E essa comunidade que nasceu há pouco já está com mais de 3.000 membros espalhados por vários países da África, trabalhando no social, cuidando do pobre, os jovens, com entusiasmo, com ardor. Gente, e com a gente forte reclama inserção social também, né? Muito forte. E a gente reclama que não tem vocações. Claro que tem. As vocações estão aí. Talvez mudou o foco, não é mais a tônica nas congregações, ali também continua, mas agora tem uma explosão aqui. E o Papa observou isso. Então, ele constituiu um grupo de pessoas para pensar um projeto que visasse alguns pontos. O que ele deseja? Ele deseja que todas essas ramificações dessa corrente de graça se articulem em comunhão. Porque, às vezes, um pregador se sobressaía mais, uma forma de fazer grupo, quem sabe queria se sobrepor a outro. E o Papa percebe que essa corrente de graça, ela é uma graça mesmo do Espírito Santo. Então o CARIS é um serviço de articulação, não governo. Perfeito. Então, a palavra CARIS se escreve charis, significa Charismatic International Service. Quer dizer, é um serviço internacional para a renovação carismática católica. Observe, quando a gente fala da renovação carismática católica, não estamos falando do movimento da renovação. Do movimento eclesial. Toda a renovação que vem do Espírito Santo. Corrente de graça. Corrente de graça. Então, o CARIS é um serviço internacional, mas em cada país vai ter um serviço nacional. Aqui no Brasil, nós chamamos Serviço Brasileiro de Comunhão, CARIS. Já foi criado, então? Foi criado. O objetivo desse serviço é promover encontros, criar uma articulação que cria comunhão nessa família do Espírito Santo. O Papa pediu também que cuide dos pobres, que cuide do ecumenismo e que também difunda o batismo no Espírito Santo, que é um Pentecostes pessoal. Que é característico do movimento carismático, isso, né? O senhor percebe certo preconceito de setores da igreja ainda com o movimento carismático? Tem. Nós estamos num pêndulo, né? Nos anos 70, 80, era bastante forte a linha social da igreja, que sempre tem que ser forte, mas era bastante forte, era inexistente o outro lado. De repente, o pêndulo foi para o lado de cá, né? E as nossas comunidades ficaram bastante carismatizadas, por assim dizer. E claro que isso cria uma certa rivalidade. Então se dizia que esses que trabalham no social não têm espiritualidade. Essa era a crítica, não é verdade também. E agora se diz que esses da renovação carismática não têm trabalho social. Não é verdade também, porque tem. Então o pêndulo foi para lá, daqui a pouquinho ele vai voltando para o meio. Esse é o nosso desejo, que haja essa integração, essa aceitação, porque esse preconceito não tem sentido. A igreja é um grande jardim. E cada um de nós vai se aproximar, vai gostar mais de uma flor, de uma rosa. Qual o problema se eu gosto mais dessa espiritualidade? Qual o problema se um gosta mais da espiritualidade dos monges, se um outro gosta mais dos carismáticos, um outro gosta mais do caminho catecumenal? Não tem problema nenhum. É sempre a mesma igreja, são todas vindas do Espírito Santo. Claro, integrar tudo isso numa comunhão para que todo mundo, por assim dizer, fique debaixo do chapéu do Papa, isso é um desafio. Eu gostaria que o senhor explicasse mais como é que fica a situação do movimento eclesial Renovação Carismática diante da situação do CARIS. As novas expressões surgindo, as novas comunidades
nascendo e nascem de forma explosiva no Brasil, muitas novas comunidades. O senhor citou aí um índice, um dado, são 800 aproximadamente, né? Isso, não sei se tem um cadastro ou não disso aí. Mas, por exemplo, as comunidades que nascem da virtualidade, em espaços virtuais, que não estão territorialmente lá próximas de um bispo, quem que coordena tudo isso, aliado ao movimento carismático? Tem a ver, movimento carismático eclesial, com essas novas comunidades ou não? Essa estrutura eclesial, complexa, né? Então, a grande maioria das novas comunidades, elas vêm da vertente carismática, De dessa grupo de corrente de oração, graça. por exemplo. Né? Isso. No entanto, tem também outras que não são. Por exemplo, Fazenda da Esperança. A Fazenda da Esperança vem na linha dos focolares, que não é da vertente carismática, mas é uma nova comunidade também. Né? A questão do movimento Renovação Carismática Católica, que é uma bênção na igreja, ele vai continuar do jeito que está. Ele não perdeu força, ele não perdeu o seu poder. Quando o Papa criou o Caris, que é esse serviço para a comunhão, ele deixou bem claro que o Caris ele não veio para ter ingerência num movimento, ou no caso, na renovação carismática. Ele não veio para ter ingerência nas novas comunidades, mas ele é um serviço, ele é um articulador para que esse clima de família se estabeleça, aconteça entre todas as correntes, ou melhor, entre todas as formas de viver esta única corrente de graça que desce do Espírito Santo. Então, é um pouco complexo para a gente entender, mas daqui a pouquinho, quando for funcionando concretamente o Caris, a gente vai entender. Porque foi criado ano passado e esse ano nós tivemos a pandemia, então não deu ainda para atuar, não deu para fazer eventos e promover aquilo que o Papa deseja. Mas é bom deixar bastante claro para todo mundo que participa, seja de um grupo de oração, de uma nova comunidade ou do próprio movimento da renovação. Nada vai mudar para quem está ali. Ninguém vai ter ingerência, mas é um serviço que está para ajudar, para criar a comunhão. Mudando um pouquinho de assunto, falando de igreja, claro, o senhor esteve com o Papa Francisco em 2020, né? Como é que foi a experiência, essa metamorfose, essa mudança? Porque eu imagino que é um acontecimento histórico na vida de uma pessoa estar diante do Santo Padre, não? Nós tivemos essa graça, os bispos do Paraná, fomos o segundo grupo. Todos os estados do Paraná deveriam ter feito a sua chamada visita ad limina, que é uma palavra latina, significa estar no limiar dos apóstolos, né? Porque Roma é onde viveu Pedro e Paulo. Então, a visita de limina é visitar o túmulo dos apóstolos, é estar ali em contato com Pedro, que é o Papa de hoje. E quem foi, então, foi o estado de Goiás, e o segundo grupo foi o Paraná. E aí chegou a pandemia. Aí parou tudo. Parou tudo. Então, o nosso grupo foi o segundo e foi o último. Não sabemos quando que vai reiniciar. Nós havíamos preparado um relatório completo da diocese e enviado 6 meses antes, para que eles pudessem verificar tudo aquilo que acontece na diocese em ramo de, seja de pastoral, da criança, juvenil, família, todos os aspectos da economia, como que o povo vive, sacerdotes, leigos. Então, foi enviado 6 meses antes e nós fomos nos preparando para esses 15 dias que a gente fica em Roma, um dos quais é o encontro com o Papa Francisco. Claro que nós tínhamos uma expectativa muito grande para esse encontro com o Papa Francisco, que ficou marcado para o dia 17 de fevereiro desse ano, e de fato aconteceu. Quando estávamos em Roma e visitando as várias secretarias, quando a gente visita, por exemplo, a congregação para o clero, a gente vai tratar do assunto do clero, como que estão os padres no Paraná. Então é um diálogo muito bonito. Depois, a juventude, em todos os aspectos, né? E claro que com o Papa a gente abre horizontes. Nós estávamos muito entusiasmados, claro que não faltou nenhum dos bispos do Paraná, estavam todos lá. Quando nós chegamos, já é uma surpresa, porque nós fomos celebrar naquele dia de manhã, junto ao túmulo de São Pedro. E a nossa reunião com o Papa estava agendada para as 10h30.
até as 12h30. Então nós celebramos a missa às 7h, 8 e pouquinho terminou a missa. Estávamos ali dentro da Basílica São Pedro, tirando fotografia, e passou, o Monsenhor falou: o Papa está esperando vocês, o Papa está esperando vocês. Então, quando a gente entrou ali com o Papa, deixando o celular fora, para que houvesse um relacionamento assim, simples, autêntico com ele nos fez sentir em casa já. Eu me lembro que o Dom Jeremias, presidente do regional, ficou em pé para fazer o discurso, falou: não, Excelência, o senhor pode sentar. Então, assim, muito próximo, muito amigo. Ele mesmo disse: olha, se alguém precisa de banheiro, fica ali. Se alguém quiser água, tem aqui. E todos podem fazer pergunta. Eu já me cadastrei, fiquei o terceiro para fazer a pergunta. Você não imagina o que significa a gente fazer uma pergunta para o Papa, ele olhando para a gente, assim, você perguntar. Olha, não dá para definir esse momento, não tem como expressar a alegria que a gente sente, assim, é contagiante o modo como ele escuta, a sabedoria deste homem. Gente, ele não diz uma palavra a mais, ele não coloca nada fora de contexto, não tem uma brincadeira que não se encaixa, até faz brincadeira, mas dentro do contexto. É um humano gostoso de dialogar, é um humano divino, e é um divino humano. Então, eu saí dali assim, eu estava no céu. A expressão melhor estava no céu. Só caí de novo para a terra, quando saindo, ele disse assim, me lembro bem, eu me emocionei nesse momento, ele disse: bispos, não me deixem sozinho. Sabe o que é isso, né? Eu digo: mas claro que a gente não vai deixar sozinho, mas ele é humano, ele tem um sentimento muito afinado com as pessoas, ele se adapta, ele recolhe aquilo que alguém traz, ele escuta, ele responde. Olha, foi um momento de paraíso, paraíso mesmo, né? Eu nunca mais vou esquecer esse momento, é inesquecível. Muito bom. Dom Mário Spack, bispo de Paranavaí, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade em conversar conosco pela TV Evangelizar nesse projeto, nesse programa chamado Bispos do Brasil, que a gente quer ser esse espaço de encontro, de diálogo, de conversa com os senhores. Nós amamos muito os senhores, respeitamos muito os bispos e queremos estar a serviço nessa comunhão com vocês, nessa cultura do encontro. Então eu particularmente estou muito feliz de estar aqui hoje com o senhor. O respeito, o admiro, tenho muita admiração pelo seu trabalho, pela sua agilidade, pela sua dinâmica. E nosso muito obrigado, tá? À disposição, por favor, as suas considerações. Isso eu aproveito também para agradecer ao você, Everton Barbosa, que está realizando esses programas, também a TV Evangelizar. Lembrem que o Reginaldo Mazzotti é daqui, hein, gente? É daqui. É nascido aqui na Diocese de Paranavaí, na cidade de Paraíso do Norte, onde o povo ama ele de paixão. Ele é amado aqui pelos padres, também pelo bispo, né? Então, mas é bom a gente dizer sempre de novo, ele é nascido aqui, ele foi dado para a Igreja do Brasil e do mundo, e eu fico muito feliz por saber que a TV Evangelizar está chegando em âmbito nacional pela TV e também pelo rádio de uma forma brilhante. É bonito da gente ver que o Padre Reginaldo, eu vou usar uma imagem aqui, a gente pode pescar no aquário ou pode pescar no rio Paranazão, que nós temos aqui na Diocese, né? E pescar no aquário é aqueles que a gente fala sempre para os mesmos dentro da igreja. O Reginaldo não está pescando no Paranazão, porque ele está indo em rádios que a igreja não teria acesso normalmente. E o Reginaldo está lá com o seu programa. Deus abençoe você, Reginaldo, abençoe o José de Mello e todos que atuam nessa TV maravilhosa. E você pode rever essa entrevista e todas as outras que a gente tem feito pelo programa Bispos do Brasil, pelo canal da TV Evangelizar no YouTube. Até a próxima.